A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste episódio do podcast da Bial, temos connosco Henrique Prata Ribeiro, psiquiatra, e José Carlos Ferreira, vice-presidente de Recursos Humanos da Bial. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Olá a todos, sou José Carlos Ferreira e tenho aqui comigo o Dr. Henrique Prata Ribeiro para falarmos sobre esgotamento profissional, isto é, sobre burnout. Mas antes de abordarmos este tema em específico, gostava de começar por perguntar-lhe, Henrique, até que ponto a nossa sociedade já valoriza ou está sensível às questões da saúde mental em contexto laboral? Bem, olá, muito obrigado pelo convite. Eu acho que hoje em dia tem havido, especialmente desde a pandemia e da pressão psicológica que toda a gente sofreu em simultâneo, uma preocupação maior com os temas ligados à saúde mental e uma preocupação crescente em dar-lhes resposta também. Eu diria que a maior parte das pessoas hoje já tem alguma sensibilidade para a área da saúde mental, embora ainda seja muito difícil, porque essa informação ainda não foi dada às pessoas, identificar as doenças ou os sintomas que podem configurar doenças, não só nos próprios, mas também nos outros. E, portanto, essa diria que é a grande dificuldade hoje em dia, que acaba por culminar num problema antigo, que é a dificuldade em levar as pessoas aos cuidados de saúde. Mas sinto que aumentou bastante a atenção que é dada à área da saúde mental. Muito bem. Henrique, e considera ainda que a sociedade portuguesa estigmatiza o tema da saúde mental, em particular nas organizações, isto é, agora falando um pouco mais do burnout, o tema que nos trouxe aqui? Acho que sim, acho que estas coisas requerem todas tempo e o estigma em relação à área da saúde mental e da doença mental é tão grande que se não houver uma evolução ao longo do tempo, não vamos chegar lá, não vamos conseguir combater. Eu costumo acreditar que a melhor maneira de quebrar o estigma é levar informação às pessoas em iniciativas como esta que estamos a ter, por exemplo, e por isso acho que gradualmente temos caminhado no sentido certo, temos é de o manter. E portanto estas iniciativas que no pós-pandemia têm surgido, têm de ser mantidas, a meu ver, porque vão permitir levar mais informação às pessoas e cada vez mais fazer com que o estigma seja quebrado. Mas ele ainda existe, claro. E nas organizações especialmente, ainda é visto, ou o trabalho ainda é olhado, em vez de ser apenas pela sua qualidade, muitas vezes pelas horas que se passa a trabalhar. Ou seja, ainda damos muita relevância às horas que passamos no trabalho e não à qualidade do trabalho que é produzido. E isso é um problema, é uma cultura de trabalho que está errada e que tem de mudar. Sim, e os novos modelos de trabalho que a pandemia nos trouxe, isto é, a possibilidade de trabalharmos remotamente, a possibilidade do trabalho híbrido, da minha experiência, eu julgo que as organizações estão gradualmente a mudar e a acreditar mais naquilo que são os entregáveis, no valor que as pessoas criam para a organização, ao invés do número de horas de trabalho que passam na empresa. E, portanto, na minha opinião, as coisas estão a mudar, da minha experiência em particular, mas falando agora talvez do burnout, que é o tema que nos traz aqui ao episódio deste podcast, como é que alguém reconhece, como é que se reconhece que uma pessoa está em esgotamento profissional? E, aliás, antes de mais, o que é o burnout? Burnout é uma coisa sempre importante dizer, é que não é propriamente uma doença psiquiátrica. Portanto, o burnout vem definido nas classificações de doenças como um fenómeno ocupacional, o que quer dizer que é um conjunto de sintomas que nós podemos identificar que estão ligados à área do trabalho e que lhes estão circunscritos. E são três áreas que têm de estar presentes, três critérios, que são o sentimento de exaustão em relação ao trabalho, um sentimento de desconfiança em relação ao trabalho e perda de eficácia profissional. E, portanto, o burnout configura estes três aspectos. E eles estão circunscritos à vivência profissional da pessoa. O que não quer dizer que depois, porque as pessoas não são estanques, não é? Não haja invasão de outras áreas da vivência através de sintomas psicológicos que depois, como qualquer causador de stress, pode predispor as pessoas a desenvolver uma doença psiquiátrica, possam culminar no desenvolvimento de uma doença psiquiátrica. Muito bem. E como é que se reconhece que alguém está em esgotamento profissional? Isto é, como é que o próprio consegue reconhecer isso? Porque muitas vezes pode ser tarde.
E como é uma vivência profissional, como é que as empresas podem contribuir para esta identificação precoce? A identificação e do burnout em concreto é exatamente a partir das três questões, dos três pontos que eu levantei, que têm de estar preenchidos para que se faça, no fundo, o diagnóstico. E então, a exaustão, o sentimento de exaustão em relação ao trabalho, é uma coisa muito sentida pelo próprio, não é? A sensação de não querer ir trabalhar, ou de estar completamente exausto quando se pensa que tem de se ir trabalhar. Depois, a sensação de desconfiança em relação ao trabalho. Normalmente é uma área à qual os outros podem ser mais sensíveis. Porque este sentimento de desconfiança, o que faz é com que as pessoas deixem de estar confortáveis a trabalhar em equipa, estejam mais irritáveis, criem mau ambiente no trabalho e haja alguma dificuldade em trabalhar com os outros. E depois, lá está, perda de eficácia profissional. Uma pessoa que regularmente produz num determinado nível, se começar a falhar na produção ou a ter de ficar mais horas para produzir o mesmo, porque isto é outra das questões que também acontece, e por isso é que o burnout muitas vezes se alimenta a ele próprio. As pessoas tentam compensar a falta de eficiência com mais horas de trabalho e, portanto, só estão a prejudicar a sua situação. Eh, Pronto, é também outro sinal, e por isso são os três fatores a que tanto os próprios como os outros devem estar atentos. Muito bem. Ou seja, do que acabou de dizer, a verdade é que as organizações têm aqui um papel também importante na prevenção do burnout e os líderes de equipas em particular. Na sua opinião, em que é que as organizações se devem focar como medidas para evitar ou reduzir a prevalência destes quadros nos seus colaboradores? Da minha experiência, e mesmo quando vou às empresas e quando tenho de atuar neste nível, acho que a maior vantagem é haver comunicação nos dois sentidos. Não só top-bottom, mas bottom-top também. Ou seja, os líderes, especialmente os líderes de equipa, serem capazes de chegar até aos trabalhadores todos, serem capazes de os ouvir e de adaptar o espaço de trabalho àquilo que são, não vou dizer as exigências, mas aquilo que cada um gosta. Porque é preciso dizer que a pressão que uma pessoa sente no trabalho está muito relacionada também com as características de cada um. Quer dizer, há pessoas que vão gostar mais de determinado tipo de trabalho e pessoas que vão gostar mais de um tipo de diferente de trabalho. Fez aí referência às novas modalidades de trabalho que tem havido, e há pessoas que preferem trabalhar em teletrabalho a 100%. Há muitas pessoas que sentem falta do escritório, há pessoas que gostam de trabalhar no modelo híbrido. E, portanto, é muito difícil dar respostas absolutamente exatas em relação a isto, porque o que é importante é que as pessoas se sintam confortáveis quando estão a trabalhar. Depois, nós sabemos que um dos principais fatores de risco é o número de horas passadas no trabalho. E menos de 40 horas é ideal, digamos assim. A partir das 40 horas, entre as 40 e as 55 a 60 horas, há um risco ligeiramente aumentado, mas a partir das 50 a 60 horas de trabalho semanal, nós sabemos que há um risco bastante aumentado de as pessoas desenvolverem burnout. A verdade é que nos dias de hoje, e com o facto de estarmos sempre online, sempre ligados, do ponto de vista profissional, o e-mail, as plataformas digitais de comunicação, isso leva a que a mente, na minha opinião, às vezes não tenha períodos de repouso suficientes e sentimos sempre conectados. Naturalmente, a verdade é esta: existem picos de stress e picos de trabalho e às vezes picos de ansiedade. Um, como é que os líderes, qual é o papel dos líderes junto das suas equipas no sentido de evitar ou de amortecer este tipo de picos, e evitar que estes quadros de burnout possam surgir? Nós hoje em dia já temos essa noção, não é, do direito a desligar e das pessoas não poderem estar contactáveis ou em resposta às 24 horas do dia, porque é possível através dos telemóveis que passam o dia com as pessoas. Em relação ao que um líder pode fazer, é simplesmente gestão. Quer dizer, há projetos e há trabalhos. Eu também costumo dizer que as pessoas, quando se candidatam aos trabalhos, têm de saber o que é exigido em cada posição. E as pessoas devem procurar trabalhos que se adequem àquilo que elas gostam de fazer e àquilo que elas conseguem fazer. E há trabalhos que são muito exigentes em termos de stress e que há determinadas pessoas que não terão perfil para fazer, provavelmente. E, portanto, um líder tem de conseguir escolher as pessoas que são mais adequadas para determinado projeto. Mas, para além disso, porque se uma pessoa estiver
sob um stress muito grande, constantemente têm o risco muito maior de desenvolver um burnout ou até mesmo desenvolver uma doença psiquiátrica. E nós estamos a falar aqui do burnout, que é uma coisa circunscrita ao trabalho, mas na verdade a apresentação clínica depois, muitas vezes, acaba por ter sobreposição de sintomas depressivos, ansiosos e de insónia. E, portanto, esta tríade está muito associada ao burnout, e o burnout pode ser apenas o fator que dá início à continuidade de stress que vai culminar numa doença psiquiátrica, numa depressão, numa perturbação de ansiedade ou numa insónia, e, portanto, há que ter atenção a isso também, mas os líderes têm de ser capazes de fazer a gestão do stress de cada membro da equipa. E imaginemos que há 3 projetos muito desgastantes, que requerem muitas horas e que são muito, intensos ao longo de um ano. Se calhar não faz sentido alocar o mesmo trabalhador aos 3 projetos se eles ocorrerem de forma seguida, não é? E portanto poderá fazer sentido haver uma gestão daqueles que estão a dar mais horas a determinado projeto de acordo, com o desgaste de cada um. E lá está, e mais uma vez com comunicação entre as chefias e os trabalhadores que lhes respondem. Henrique, e quais são as consequências de um quadro prolongado de burnout não tratado? Pode terminar em doença psiquiátrica? Esses fatores de stress continuados ao longo do tempo, muito dificilmente ficam circunscritos à área do trabalho, porque as pessoas não são estanques. Então, estes sintomas de depressão, não é? Tristeza marcada e que invade todas as áreas da vida, perturbação de ansiedade e de insónia, podem começar a estar presentes. E o burnout pode ser um fator de stress inicial que predisponha as pessoas a desenvolver doença psiquiátrica, que na maior parte dos casos são estas três que eu mencionei, mas um fator de stress continuado, de acordo com o risco genético que houver de base, não é? De acordo com os fatores de risco que já estejam presentes, pode levar ao desenvolvimento de uma outra doença psiquiátrica, não é? Qualquer uma pode ser desenvolvida neste contexto, sendo que as mais frequentes são a depressão, a perturbação de ansiedade e a insónia. Existem perfis que estarão mais predispostos a sofrer ou a terem um quadro de burnout, isto é, características pessoais e de perfil que possa permitir que as pessoas estejam mais expostas a correr um maior risco da sua prática clínica. Claro, é difícil responder-lhe em concreto. Nós sabemos que determinados tipos de personalidade têm maior predisposição a desenvolver doença, pessoas que tenham um baixo limite à frustração podem sofrer mais stress em situações nas quais a carga seja maior, mas é aqui que as lideranças entram. E o grau de resiliência ao stress de cada indivíduo eh, é muito difícil de antever, não é? Nós teríamos de traçar um perfil genético ultra complexo para conseguirmos perceber quais é que são as pessoas que sob stress vão desenvolver uma doença psiquiátrica ou não. Agora, é possível nós percebermos num momento quem é que são as pessoas que estão a sofrer esse stress. E normalmente, e da minha experiência com as empresas, as próprias pessoas, os próprios trabalhadores, quando estão a sentir stress no local de trabalho, conseguem identificar quais é que são os fatores que o estão a causar. Quer seja estarem a começar a trabalhar mais horas, quer seja estarem a começar a trabalhar a horas que lhes são incómodas, que não quer dizer que sejam incómodas para toda a gente, mas se for nas horas em que alguém tem de ir buscar os filhos à escola, ou nas horas em que alguém está habituado a treinar, pode ser muito desconfortável ter de estar a trabalhar nessas horas, embora não seja noutras. E aquilo que é um fator de stress para uma pessoa pode ser uma coisa absolutamente normal para outra. E, portanto, aqui é muito importante que as chefias consigam conhecer as pessoas com quem trabalham e organizar o trabalho de forma a que ele seja o mais estruturado possível para cada perfil. E, portanto, mais do que propriamente estarmos a procurar características individuais que aumentem o risco, e obviamente elas são muito conhecidas, não é? O risco quer para depressão, para ansiedade ou para insónia, não é? E não tão diretamente, se calhar, para burnout, mas para o desenvolvimento de doenças estão muito bem documentadas, mas mais do que isso, na área do burnout em específico, o que eu acho que é mais importante é as empresas escolherem líderes que consigam conhecer as pessoas com quem trabalham e adaptar o trabalho a elas. É muito curioso, voltamos novamente às empresas e aos líderes. E a esse propósito eu partilho a minha experiência consigo enquanto líder de pessoas que muitas vezes aquilo que sinto é que em picos de trabalho ou em momentos de maior stress da equipa,
aquilo que as pessoas procuram é alguma estrutura e alguma priorização das tarefas. E às vezes nós, enquanto líderes, devemos chegar junto dessas pessoas e dizer-lhes, bom, o que é prioritário é isto, não tens de trabalhar mais do que 8 horas por dia e, portanto, vais conseguir ultrapassar esta fase e vamos juntos ultrapassar esta fase. Portanto, o foco aqui também na forma como as empresas lidam com este tema. E eu estou a falar das empresas, mas isto é válido para todas as áreas de trabalho, não é? Estou a dar o exemplo, mas o Estado, ou a área social, quer dizer, todas entram aqui, não é? E Claro. há trabalhadores a ter burnout em todas as áreas. Aliás, nós sabemos que os médicos são uma das profissões que mais sofrem de burnout, por exemplo, e durante a pandemia foi especialmente notório. Mas pronto, portanto, só para dizer que não estou a falar exclusivamente para as empresas. Organizações em geral. Ahm, e estando mal feito, isto é, havendo um quadro de burnout, como é que se pode sair dessa situação? Isto é, como é que se trata o burnout? Que boas práticas é que podemos ter, Henrique? Portanto, ajustar o ambiente de trabalho é essencial e, como eu estava a dizer, como os trabalhadores normalmente conseguem identificar quais é que são os fatores que lhes estão a causar maior stress, identificá-los e tentar mudá-los, se for possível. Depois, normalmente, reduzir a carga horária, nem que seja durante um período. E uma das coisas que acontece pouco é quando as pessoas têm de parar por um burnout ou mesmo por uma doença psiquiátrica, há muito pouco cuidado ou há muito pouca cultura de preparar o regresso dessa pessoa à sua função, e ao seu local de trabalho, mesmo que seja às vezes de uma forma gradual em termos do horário que é proposto. E portanto, com esta base, portanto, de horário de trabalho e de ajuste daquilo que a pessoa consiga identificar, depois os outros fatores estarão relacionados com eh, a relação com os colegas de trabalho. Muitas vezes pode ser também, e é muitas vezes, a relação com colegas de trabalho e com chefias é dos maiores causadores de stress no trabalho. E, portanto, rever às vezes ou o departamento onde a pessoa está, ou as pessoas com quem essa pessoa está a trabalhar, pode ser uma ajuda enorme. Mas na maior parte dos casos, eu continuo a dizer isto, que eu acredito mesmo nisto. A própria pessoa consegue identificar quais é que são os fatores que lhe estão a causar maior stress. Ok. E ter um estilo de vida saudável, por exemplo, praticar exercício físico, desenvolver o seu autoconhecimento, ter técnicas para saber lidar com picos de stress e de ansiedade, qual é que seria a sua recomendação? Isso é válido não só para as pessoas que sofrem de burnout ou para as pessoas que têm uma depressão, ansiedade, insónia, isso é válido para toda a população. Eu costumo dizer que os três pilares de uma boa saúde mental são um sono equilibrado, uma alimentação saudável e o exercício físico regular. E nós estamos a falar de exercício físico que não tem de ser exercício para ir aos Jogos Olímpicos. Estamos a falar de exercício de intensidade moderada, de meia hora a 40 minutos por dia, é absolutamente suficiente, mas é essencial para o bem-estar de toda a gente. E, portanto, estes fatores, esta alimentação saudável, o exercício físico e o sono tem muita importância e normalmente é até a primeira área que fica afetada quando uma pessoa sofre de burnout. Estas três áreas são essenciais não só para quem sofre de burnout, mas para todas as pessoas, independentemente daquilo que estejam a fazer. Depois temos, obviamente, se formos focar-nos nas pessoas que já sofrem de burnout, ou nas pessoas que já têm uma doença psiquiátrica, a ajuda psicológica vai ser muito importante e, portanto, fazerem algum tipo de terapia poderá ser útil. No caso de uma doença psiquiátrica que já seja moderada a grave, muito provavelmente a medicação tem de ser também utilizada para tratar os sintomas. E, portanto, acho que cobrimos assim todos os aspectos, desde a área da prevenção, porque a própria prevenção não passa só por alterar o local de trabalho, passa por alterar o estilo de vida das pessoas, não é? Porque também pode apresentar um risco aumentado ou diminuído de acordo com o tipo de hábitos que tem. Eh, uma circunstância na qual a pessoa já sofra de um burnout que não invada a área da doença mental, digamos assim, ou que invada de forma ligeira, em que a terapia com exercício físico, alimentação poderá ser suficiente, ou se já estivermos perante alguém que está a sofrer de uma doença psiquiátrica moderada a grave, obviamente a medicação como primeira linha, mas muitas vezes com complementariedade da psicoterapia, que não deixa de ser importante. E muitas vezes as organizações
tendem a não perceber muito bem porque é que os colaboradores às vezes ficam em baixa médica e não podem vir trabalhar. E falou há pouco do regresso ao trabalho. Como é que alguém que passou por um quadro de burnout depois regressa ao trabalho? Isto é, novamente as organizações devem ter aqui um papel fundamental no regresso dessas pessoas. Sim, eu aqui acho que nós voltamos à importância das chefias e de conhecer os trabalhadores e também à importância que tem tido esta quebra de estigma na área da saúde mental. Eu diria que no pós-pandemia é muito mais fácil a um trabalhador dizer que esteve de baixa por uma doença psiquiátrica do que pré-pandemia. E isto tem muita importância, porque se a própria empresa souber o que é que causou a baixa daquele trabalhador, e claro que as pessoas têm direito a não o dizer, porque os dados de saúde são dados sensíveis e que pertencem ao próprio indivíduo, mas se não houver tanto estigma, as pessoas vão ser capazes de dizer: eu estive de baixa porque fui diagnosticado com uma depressão e estava com burnout, como dizem que estive de baixa porque fiz uma determinada cirurgia, não é? E isso facilita, da mesma forma que se calhar, se alguém for operado à cervical, tentam arranjar uma cadeira ortopédica no local de trabalho, se calhar, se uma pessoa tiver tido um burnout e tiver uma baixa, tiver com uma depressão, com uma perturbação de ansiedade grave, se calhar o regresso ao trabalho pode ser faseado, pode ser de uma forma menos intensa que permita à pessoa regressar ao seu percurso normal, porque na verdade o trabalho, apesar de nós vermos sempre o trabalho como um peso, o trabalho é ao mesmo tempo essencial para que um indivíduo se sinta realizado. E a nossa definição de saúde mental, ou a definição da Organização Mundial de Saúde, tem como uma das partes do que é ter saúde mental o indivíduo sentir que realiza o seu potencial e que contribui para a sua comunidade. E, portanto, o trabalho é muito importante. E a ideia de que as pessoas só devem regressar ao trabalho quando estão no seu absoluto 100% é errada. As pessoas devem ir para o trabalho porque o próprio trabalho e o regresso à rotina, quando se está em tratamento, vai ajudar as pessoas a melhorar. E a melhorar a nível de sintomas, mantendo o seu tratamento e depois gradualmente a voltarem ao seu funcionamento a 100%, sim. Rico, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela sua partilha nesta abordagem tão prática a um tópico que merece toda a nossa atenção e chegamos assim, Obrigado, eu. muito obrigado, e chegamos assim ao fim do nosso episódio. Para quem nos ouve, se gostou deste episódio, por favor partilhe para que possa chegar a um maior número de pessoas e convidamos-lo a ouvir os outros tópicos abordados no podcast Top of Mind. Muito obrigado. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.